pessoal, Carlos Amodeu fora do Curitiba. Quando a gente falou, e eu falei num short que está aí na timeline, que chegar a um momento do ou ele ou eu, era mais ou menos esse o desenho, delineado desde a desastrada a entrada do advogado do Aleph Manga nessa história. Esse atrito entre Carlos Amodeu e Paulo Autuori já acontecia. O Amodeu era o CEO, agora ex-CEO do Curitiba. O Autuori é o diretor técnico e esse atrito vem desde o momento em que o Autuori chega à equipe do Curitiba, chega ao clube com carta branca para trabalhar. A partir daquele instante, Carlos Amodeu já não poderia participar das decisões do departamento de futebol. E aí começou o atrito. E a possibilidade da reintegração do Aleph Manga acabou servindo ao ex-CEO do Curitiba como uma possibilidade de limpar a própria barra. Não achem que é o contrário. Foi isso. O CEO queria pagar como o fiador, queria passar como fiador, o salvador que conseguiu manter Aleph Manga no Curitiba, e para isso era necessário entrar em rota de colisão com Paulo Autuori e com William Thomas. O Curitiba entrou em ebulição desde a entrevista da postagem do advogado e da resposta dura do Autuori contra o advogado e defendendo o William Thomas. O Autuori se enfiou na carta branca que recebeu. O Amodeu imaginou que, por ser o CEO, por ser o cara que estava liderando o processo de reformulação administrativa do Curitiba, ele levaria vantagem na história. A queda de braço durou aí desde a quinta até hoje, terça-feira, e hoje o Curitiba anunciou, a Tricorp, né, dona do Curitiba, anunciou que o Carlos Amodeu está fora. É bom lembrar o seguinte, o Manga Gate, digamos assim, ele pode ter sido o ponto, né, em que a água derramou, né, na hora que o copo encheu. Mas o trabalho de Carlos Amodeu no Curitiba foi muito ruim. Muito pavonismo, muita pavonice e pouco resultado. O Curitiba tinha um planejamento de 10 anos, chamado de Visão 2030, alardeado pelo seu ex-CEO, que já foi adaptado no primeiro ano. Né? Foi anunciado com pompa e circunstância para investidores em São Paulo e depois foi readaptado porque o trabalho do CEO, junto com Arthur Moraes, levou o Curitiba para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Depois o elenco montado por ele, em parceria com o Júnior Chávari, mas boa parte do trabalho já tendo sido feita pelo CEO, esse elenco foi eliminado da Copa do Brasil pelo Águia de Marabá. Esse elenco não chegou à final do Campeonato Paranaense. Dali veio, né, mais um momento de pavonice do senhor Carlos Amodeu, quando vai a público, dá uma entrevista para o Globo Esporte, dizendo que a torcida estava atrapalhando o ambiente interno. Ali já era motivo para demissão sumária. E aí o caso ficou ali dentro e o Amodeu tentou. Depois de ter sido criticado, faixas com o nome dele para a saída dele no Couto Pereira, da mobilização nas redes sociais, ele viu no Aleph Manga talvez a sua tábua de salvação. Não imaginava que a briga seria com Paulo Autuori. Se você for ver as manifestações do advogado, você vê que no início é bateria direta contra William Thomas, mas desde o domingo começa uma inflexão em que ele critica a Amodeu e defende Autuori. Só que o William Thomas tinha sido defendido pelo Autuori. Então, essa posição ela não se encaixava. Havia um pedido de reunião entre todas as partes e, no final, Carlos Amodeu foi desligado do Curitiba. Mais mudanças podem acontecer? Eu falei, como eu disse, na Rádio Banda B. Eu acredito em tudo no futebol. Tudo pode acontecer. Ah, mas o Manga está fora? Eu diria que a tendência é que o Aleph Manga seja negociado, ou seja, emprestado, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não vou cair da cadeira se a gente vê o Aleph Manga voltar a vestir a camisa do Curitiba. Já diziam os velhos técnicos, o futebol é dinâmico. E agora?
sem uma queda de braço, sem uma disputa de poder no Curitiba, muita coisa pode mudar. Um abraço.